Olá a todos, essa é a primeira aula e uma aula de boas-vindas à formação Desafios Diagnósticos. Então, para quem não me conhece, eu sou Manuel Vicente, sou médico psiquiatra e essa é a formação Desafios Diagnósticos. Qual é o objetivo da nossa formação? Eu quero que você que está aqui agora assistindo, eu quero que você que é aluno, eu quero que você que se inscreveu nesse processo consiga ter muito mais clareza, muito mais discernimento na hora de dar os diagnósticos da saúde mental, dar os diagnósticos psiquiátricos e também de propor tratamentos. A intenção e a minha meta, o meu projeto, é que a gente consiga realmente reformar, melhorar e tornar o sistema de organização dos diagnósticos mais útil, mais pragmático, mais simples, compreensível. Então, me incomoda muito o fato de que a gente explica o que é depressão, explica o que é transtorno bipolar, explica o que é TDAH, explica, mas parece que no fim do dia muitas pessoas continuam com muitas dúvidas fundamentais. Então é necessário que a gente mude isso, tanto para a população em geral, quanto principalmente para os profissionais. A ideia é criar um sistema de diagnóstico e organizar o seu raciocínio clínico, a forma como você pensa, para que a gente consiga promover processos de mudança. Então a ideia é realmente ser resolutivo. Nós precisamos aumentar a resolutividade dos tratamentos em saúde mental. E o primeiro passo para isso será essas discussões mais aprofundadas da epistemologia, do conhecimento, das bases dos diagnósticos. Eu quero que as pessoas fiquem menos crônicas nos tratamentos de saúde mental. Se você está aqui, você quer que os seus pacientes tenham melhor resolutividade. Você quer que seus pacientes fiquem bem da forma mais completa, duradoura e mais rápida possível. Essa que é a ideia, esse que é o conceito e eu tenho convicção que conforme você for entendendo, explorando e conhecendo a formação, você vai ver das possibilidades de melhora, as possibilidades de transformação que são muito maiores do que a gente acredita. Saúde mental, psiquiatria, é uma especialidade que tem potencial de ser altamente resolutiva. Nós cuidamos daquilo que está no topo da pirâmide de importância do ser humano. Não existe tratamento cardiológico, não existe tratamento endocrinológico, não existe nem tratamento de câncer que não considera a saúde mental. Nós sabemos que a mente está em cima de tudo e é por aí que a gente vai começar. Então, nós da saúde mental temos que ter realmente um protagonismo no processo de saúde das pessoas, dos nossos pacientes e da sociedade como um todo. E a formação Desafios Diagnósticos eu fiz toda pensando nisso. Esse primeiro momento, então, é para a gente se conhecer, para vocês entenderem os grandes objetivos, né, para o nosso trabalho aqui. E nós devemos começar por uma admissão. Nós precisamos compreender, admitir, ter a clareza de que o nosso sistema de diagnóstico tem algumas limitações. Olha só essa frase que eu tirei do relatório da força-tarefa do DSM. Então, a força-tarefa do DSM, que organiza o DSM, que faz todos os apontamentos do que vai ser diagnóstico ou não, colocou isso aqui em um dos relatórios. Os estudos epidemiológicos e clínicos apresentaram taxas extremamente altas de comorbidades entre os transtornos, comprometendo a hipótese de que as síndromes representam etiologias distintas. Além disso, estudos mostraram alto grau de instabilidade no diagnóstico de curto prazo para muitos transtornos. No que diz respeito ao tratamento, a falta de especificidade é a regra e não a exceção. Então, percebam como que hoje a gente deve reconhecer as limitações do nosso modelo atual. O modelo do DSM tem várias limitações. Eu vou trazer aqui, principalmente nessa primeira parte da formação, várias discussões e várias considerações sobre isso. Na aula de depressão, de esquizofrenia, aqui eu vou falar de temperamentos, que vai incluir ciclotimia, vários outros diagnósticos, eu vou sempre voltar para a discussão da construção do diagnóstico historicamente, como que cada diagnóstico foi parar no DSM-3 e como que ele se mantém até hoje. Porque isso é essencial para nós conversarmos sobre esses transtornos.
Então não basta, não faz sentido eu começar a falar de um transtorno, a gente começar a falar de um transtorno sem entender como o conceito foi criado. Na hora em que eu entendo como o conceito foi criado, eu tenho mais clareza do que efetivamente eu estou avaliando, do que efetivamente eu estou tratando, que diagnóstico que é esse que eu estou fazendo, qual tipo, qual natureza de diagnóstico é essa. Como que eu organizo as grandes síndromes sintomáticas para chegar num diagnóstico, o quanto efetivo, qual o potencial de mudança que existe em cada percepção que eu trago para um caso, na elaboração de um caso, como é que eu estou ordenando, trazendo as camadas daquele caso. Tudo isso é o que a gente vai fazer porque a gente começa admitindo que existem limitações na forma como o raciocínio médico, o raciocínio clínico atual está sendo estruturado. Certo? A mudança começa por aí. A transformação da taxa de melhora dos seus pacientes começa por aí. A transformação na taxa de resolutividade da psiquiatria, da saúde mental, começa justamente por aí. O Alan Francis é um outro referência também, quem já quiser ir pesquisando sobre ele. Alan Francis foi o coordenador do DSM-4. Ele é um grande crítico, contundente, a várias questões que acontecem hoje na psiquiatria, a forma como o DSM foi, né, se desenvolvendo, e ele coloca de forma bem clara que a intenção inicial dos elaboradores do manual diagnóstico não é exatamente a mesma forma como hoje em dia se usa esse manual diagnóstico. Então, criam um processo, criam um manual com a intenção de orientar pesquisa clínica, criação de protocolo, de começar a construir o conhecimento. Mas a forma como a burocracia, como o plano de saúde, como os sistemas utilizam os diagnósticos, desvirtua aquela intenção inicial. E de certa forma, se vocês repararem naquela frase anterior, fala de como que a gente não tem como dizer que as síndromes, ou seja, os transtornos descritos ali no DSM, representam entidades com etiologias distintas. Ou seja, nós delimitamos os diagnósticos, mas cada diagnóstico não tem uma correspondência etiológica de causa. Então não dá para eu tratar exatamente todos eles como doenças. E aí que se eu não posso tratar todos eles como doenças, eu preciso ter uma cautela redobrada no uso da medicação. Então, o Alan Francis coloca como que existem muito mais pessoas usando remédio do que é necessário. E o problema não é o remédio. O problema não é o diagnóstico. O problema não é esse. Não é trazer uma discussão de que nós estamos rotulando as pessoas. Não é esse tipo de conversa. É entender que o diagnóstico, remédio, terapia, tudo é ferramenta. A ferramenta é tão boa quanto a pessoa que usa. Eu pego um martelo, eu posso bater no meu dedo. Eu pego um martelo, eu posso construir algo bom. Então, o martelo em si, ele não é nem bom nem ruim. Depende de como eu estou utilizando. Então, o remédio, caso seja utilizado com uma perspectiva de facilitar o processo de mudança, ele é muito bom. Caso ele seja utilizado com uma perspectiva que, ainda que não seja consciente, facilite a cronificação da pessoa, ele está sendo utilizado de uma forma que não é das melhores. Então, é esse tipo de noção que a gente deve ter já muito claro na nossa mente. E é isso que vai permear toda a nossa conversa aqui na FDD. Tá? Então, a ideia é que a gente passe até alguma crítica, alguma atenção às explicações sobre os diagnósticos. Então, tem dois caminhos para explicar diagnóstico que normalmente a gente consegue acessar por aí. É a noção de que os diagnósticos são os critérios. E aí isso eu vou te explicar. Olha, eu vou te dar uma aula aqui hoje sobre depressão. Aí eu começo listando os sintomas de depressão. Isso é basear o diagnóstico nos critérios. Eu torno o diagnóstico critério. Critério de diagnóstico deveria ser diferente do diagnóstico em si. Percebem? Outra forma de nós também reduzirmos ou não entendermos a dimensão dos diagnósticos é tentar explicar eles com base em algum desbalanço neuroquímico, com base em alguma explicação meramente biológica. Várias situações, elas são muito compreendidas a partir de explicações biológicas, mas outras não. A natureza dos diagnósticos é diferente, logo, a natureza das explicações precisa ser diferente.
Tem algumas condições que são melhor explicadas por um modelo de avaliação interpessoal, como um transtorno de personalidade. Outras vão ser melhor explicadas por realmente um processo biológico, como catatonia, depressão melancólica, algo assim. Então, conseguir ter essa noção também me ajuda a explicar melhor o que é cada diagnóstico, a não cair numa explicação única. Não cair numa explicação de que tudo é social, nem numa explicação de que tudo é biológico. O que está acontecendo hoje na saúde mental é isso aqui, ó. Essa imagem, a gente usa ela para várias coisas, vocês já devem ter visto em algum lugar, né? É aquela história do elefante e que vários cegos vão palpar o elefante. Aí uma pessoa palpa e fala, olha, esse bicho aqui, ele é comprido e extenso, ele é comprido, deve ser uma cobra. Aí outra pega e fala assim, nossa, não, ele é duro, é rígido, isso aqui é uma parede. Aí pega numa outra parte e fala, não, isso aqui é como se fosse uma lança, porque é rígido e machuca. E na verdade, cada um só está pegando um pedaço do elefante. Hoje o que está acontecendo com a saúde mental é isso aqui. Nós temos várias abordagens, várias visões, cada uma está olhando para um aspecto do sujeito, cada um está olhando para uma camada, cada um está olhando para um recorte da realidade e dizendo que essa é a realidade, que essa é a explicação total. No fim das contas, a gente só está olhando para coisas diferentes e está integrando pouco esses vários conhecimentos. Para eu poder efetivamente compreender o elefante, eu tenho que unir todas essas visões. Se eu não unir, eu vou ter uma visão parcial, enviesada. Eu vou ter uma visão que é simplesmente incompleta. E com uma visão incompleta, as minhas possibilidades de tratamento serão limitadas. Para expandir possibilidade de tratamento, eu preciso expandir a possibilidade de compreensão. O que falta atualmente não é exatamente novos dados e novas descobertas. Toda semana tem descoberta nova, todo mês o Jornal Nacional, o Fantástico, vai contar uma nova pesquisa que fizeram. Agora, essas novas pesquisas não estão se convertendo em taxas de melhoras melhores. Então tem taxas maiores, as pessoas não estão melhorando mais. Elas não estão melhorando mais. Por que elas não estão melhorando mais? Por causa dessa necessidade de uma construção conceitual. Então não é o novo comprimido que vai revolucionar. Não é isso. É uma noção mais aprofundada e integrada do que é saúde mental. E aí que quando a gente começa a fazer isso, quando eu começo a trazer essa elucidação, e vocês vão ver que isso vai acontecer, os casos difíceis começam a fazer sentido. O que atrapalha, você sabe, pensa naquele caso, pensa naquela situação que está lá no seu consultório agora, pensa naquele caso que você atendeu, que você não sabe nem por onde começar. Pensa naquele quadro daquela paciente, que você não sabe nem como que começa. Você não sabe nem por onde que você vai. Você já fez tudo que está ao seu alcance, mas não rolou ainda. Pensa naquela história. O que precisa, nessa situação mais complicada, é uma elucidação de várias camadas do sujeito, daquela pessoa, daquele indivíduo específico, daquele paciente. Ele precisa, eu preciso entender essa pessoa em camadas diferentes, e a partir desse entendimento, esses casos difíceis fazem sentido. Os casos mais complicados, eles não são complicados necessariamente porque a pessoa tem alguma doença ou uma disfunção muito grave nela. É só porque os problemas que ela tem estão em diferentes camadas do indivíduo. Estão em diferentes camadas. É um problema social que mistura com um problema familiar, que mistura com um problema biológico, que mistura com um problema traumático. E aí eu vou construindo uma coxa de retalhos que nenhum diagnóstico único dá conta. Que os diagnósticos da psiquiatria não dão conta. Que um diagnóstico meramente social também não vai dar conta. Então, para eu conseguir descomplicar e ver os casos mais difíceis e saber para onde ir, aí que eu preciso ter esses conceitos elaborados. E ver a pessoa nas mais diferentes camadas que a compõem. A ideia é a gente tirar essa noção do DSM como o único guia da forma como ele está.
A gente não vai jogar fora o DSM ele é importante, ele vai continuar sendo muito importante, ele vai continuar sendo essencial, mas é necessário que a gente tenha uma crítica, uma visão aprofundada sobre os conceitos de transtornos que ele traz. Porque o DSM, no fim das contas, ele é um manual estatístico de orientação de pesquisa, mas com pouca correspondência clínica em vários aspectos. E essas críticas, essas considerações, as limitações do DSM, é muito interessante porque ela vem de diferentes fontes. Então, os que estão pesquisando transtorno de personalidade têm várias críticas à forma como o DSM organiza o transtorno de personalidade. Todos os estudiosos do transtorno bipolar que estudam estados mistos percebem como que alguns critérios de depressão maior atrapalham a percepção do transtorno bipolar. Então, na parte de transtorno de humor tem reforma a ser feita, na parte de personalidade tem reforma a ser feita. Aqui, ó, tenho, por exemplo, um livro que é da Terapia de Aceitação e Compromisso do Stephen Hayes, que é uma grande referência para as minhas leituras, e ele trabalha com behaviorismo radical, é extremamente empírico, científico, extremamente embasado em evidências, e eles conseguem perceber com essas visões comportamentais como que alguns conceitos, tipo transtorno de ansiedade generalizada, também pode limitar a possibilidade de melhora. Então a gente precisa entrar dentro dessa exploração sem ter uma insegurança e sem se sentir restringido a fazer considerações contundentes sobre o DSM e o método utilizado. Porque a ideia é que esse manual ele foi criado, ele não é um trabalho pronto. É um trabalho que convida todo mundo a contribuir. É um trabalho em desenvolvimento. Os DSMs não são estruturas fixas e terminadas. Eles são um trabalho que está acontecendo. Eles vão mudar. Vai ter o 6, vai ter o 7, vai ter o 8 e eles precisam mudar. Mas para a gente conseguir, para nós conseguirmos, como profissionais clínicos, como pesquisadores, para nós conseguirmos reformar isso, nós temos que ter clareza de que algumas considerações, alguns apontamentos das limitações do DSM precisam ser feitas. E que quando a gente fizer isso, vocês vão ver a melhora que vai ter dentro dos processos de diagnóstico e de tratamento de vocês, certo? Não é sobre negar, não é sobre proibir, não é sobre criticar de forma vazia, mas é sobre atestar a realidade. Até porque, até abrir aqui de novo para falar isso, até porque o que acontece? Hoje na saúde mental a gente tem teto de vidro e todo mundo fica dando pitaco e falando sobre os nossos diagnósticos, todo mundo fica falando de como que a saúde mental não sabe o que está fazendo, a gente é alvo de crítica de torto e a direito. Então todo mundo quer meter a mão e todo mundo quer falar do que a psiquiatria faz. Todo mundo quer falar do que a saúde mental faz. Todo mundo quer falar dos nossos diagnósticos. Todo mundo quer criticar os profissionais de saúde mental. Todo mundo quer dar opinião sobre isso. E no fim das contas, infelizmente, algumas críticas são muito verdadeiras. Algumas considerações sobre patologização da vida, sobre como que faltou método técnico, científico na elaboração de alguns conceitos, várias críticas eu ouço e eu sou obrigado a dizer que é verdade. Mas eu tenho que admitir que a gente está trabalhando. A gente tem que trazer para nós, profissionais, nós temos que ter, o protagonismo dessa mudança. Eu não posso ser um profissional de saúde mental, eu não posso ser um psiquiatra que vou negar as limitações do método. Eu admito as limitações para que a gente mantenha o protagonismo. Se nós não fizermos isso, nós vamos perder o protagonismo da discussão. Aí qualquer um entra e fala o que quiser. Aí qualquer um dá opinião. Se a gente não está falando das nossas limitações, vai vir alguém falar das nossas limitações e isso derruba a gente. Aí parece que a gente não sabe o que está fazendo, mas a gente sabe. Tanto que os maiores críticos do DSM são profissionais que trabalham com o DSM. É o coordenador do DSM-4, é o Spitzer do DSM-3, que também tem várias reformas que ele tem proposto. Então a gente está trabalhando. Nós somos uma especialidade que está trabalhando, como todas as outras. E nós temos que trazer esse protagonismo para nós. Nós vamos conduzir essa mudança. Nós, psiquiatras, nós, profissionais da saúde mental. Nós vamos fazer isso.
E aí, né? Pensando assim dá vontade, né? Senão você fica animado. Tem que ter essa energia, essa clareza. Nós vamos perceber que um caso é um diálogo entre elementos biológicos e subjetivos funcionais. Então existe um papel indispensável da biologia, existe um papel indispensável dos conceitos subjetivos e funcionais. Tem papel para o psicólogo, e tem muito papel para o psicólogo, e tem papel para a psiquiatria, e tem muito local para a psiquiatria atuar. O que não dá é para a psiquiatria ficar responsável por resolver problema de vida, crise existencial das pessoas, é colocar na psiquiatria, colocar no colo da psiquiatria, resolver problema social, medicar sofrimento humano em condições que são inumanas, é medicar situações que não são medicáveis, e também a gente tentar interpretar por um viés social elementos que são intensamente biológicos, intensamente galgados em processos endógenos do ser humano. Então nós vamos delimitar com mais clareza onde entra cada um, onde que eu vou, até onde que eu vou, o que funciona melhor, o que não funciona, como que é, para onde que eu vou, e é assim que eu começo já a melhorar a taxa de resposta dos meus tratamentos. Porque eu começo a tratar com remédio, o que é certo para tratar com remédio. Eu começo a tratar com terapia, o que é passível de ser tratado com terapia. É desse jeito que a gente começa, certo? Se guia por um diagnóstico. Eu me guio por um diagnóstico. Mas o diagnóstico, o tratamento em si, ele vai ser construído naquela observação daquele indivíduo específico e naquelas condições que eu estou observando. E vejam bem algumas perguntas que a gente vai fazer. Os sintomas são manifestações de que problema? A gente vai entender que o sintoma é como um problema se manifesta. Então, se a gente quer melhorar, se eu quero melhorar a taxa de resolutividade dos meus tratamentos, eu tenho que me tornar um resolvedor de problema. Então, o sintoma é a manifestação de que problema? Qual a natureza dos diagnósticos psiquiátricos? Qual a natureza deste diagnóstico específico que eu estou utilizando? Como organizar e sistematizar esse conhecimento na prática clínica? Conforme nós começarmos a abrir o conhecimento aqui, durante a formação, vocês vão reparar que você pode começar a ter uma quantidade de informação e você não vai saber mais jogar. Você não vai saber mais para onde que você vai, o que eu vou priorizar, é trauma, é processo psicológico, o que é? A gente se sente inundado e às vezes fica paralisado. Não é para ficar congelado. É para conseguir organizar, sistematizar e ter clareza por onde eu começo, para onde que eu vou, o que eu tenho que olhar primeiro. Isso eu quero mostrar para vocês, tá? Vai ter muito conhecimento, a gente vai muito profundo em vários aspectos, várias coisas que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, a gente vai entrar. E eu quero que tudo isso se converta em prática clínica. Prática clínica, atendimento, noção clara do que fazer, tá? Para dar já uma clareza também do formato que a formação está organizada, primeira parte vai ser uma base de entendimento de conceitos fundamentais, que é esse primeiro módulo que está todo aqui. Depois a gente vai falar sobre DSM, tem um bloco todo só de discussão de DSM, eu vou trazer o conceito de hierarquia diagnóstica, eu vou trazer vários elementos importantes para organizar os diagnósticos. Depois nós vamos para uma conclusão dessa primeira parte. Eu sei e eu espero que nesse início da formação você fique angustiado, você se sinta meio perdido, você comece a entrar numa sensação de meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente vai começar falando sobre a base do diagnóstico. E quando a gente começa a falar da base do diagnóstico, nós começamos a perceber algumas inconsistências, algumas coisas que precisam melhorar e você começa a sentir uma angústia de para onde que eu vou, o que eu faço agora, meu Deus, tudo que eu pensei não era desse jeito, mas eu não imaginava que era assim, e é natural que vocês fiquem assim no início, tá? Eu espero que isso aconteça em vários momentos da formação. Eu espero que isso aconteça várias vezes. Que você entre numa angústia, porque isso quer dizer que você está entendendo. Porque é angustiante diagnosticar o sistema. Quando nós passamos a olhar para os problemas estruturais, a gente começa a entrar numa angústia. Sinta isso, perceba isso. Depois nós vamos caminhar para a parte de transtornos de humor.
Transtorno bipolar, transtorno de humor, depressão, vamos entrar com tudo nesse conceito. Depois vem a parte de neurodivergência, de TDAH, funções executivas, toda a formação e desenvolvimento normal de funções cerebrais. Vamos falar de sono, vamos falar de conceitos relacionados ao sono. Depois vamos entrar em personalidade, que particularmente é uma das, para mim, personalidade, trauma, fecha com chave de ouro a formação, porque realmente está fenomenal essa parte da formação que é de transtorno de personalidade, explorar o borderline, explorar os outros conceitos, está magnífico, vocês vão gostar bastante. Eu gostei muito de fazer, está muito bom. E a parte de trauma particularmente. Então a gente vai entrar por vários pontos e vamos ter os encontros ao vivo, algumas aplicações, demonstração na prática do raciocínio clínico, tá? Então a ideia é organizar a formação dessa forma. Primeiro bloco, vamos entrar com base. Vai parecer que você está ouvindo uma coisa simples, vai parecer que você está ouvindo uma coisa que você já ouviu, vai parecer que você está falando de uma coisa que você já ouviu falar, mas vocês vão perceber o tanto que é relevante da gente pontuar ponto a ponto, colocar todos os pingos nos is, para aí sim partir para os diagnósticos mais claros, tá? E aí tem alguns códigos que vão aparecer durante as aulas. O primeiro é esse aqui, os símbolos, um dicionáriozinho. Dicionário de conceitos-chave. Toda vez que isso aparecer, vocês vão anotar um conceito-chave importante. Eu recomendo que você pegue o seu caderno onde você está anotando e crie um local onde vai ter um dicionário. Então tem uma página do dicionário. Toda vez que aparecer o dicionário, toda vez que ele aparecer, quer dizer que tem algum significado ali. Às vezes, a mesma palavra pode aparecer várias vezes no decorrer da formação e você vai complementando o significado daquela palavra. Então, quando você colocar um significado, deixa um espaço embaixo, porque pode vir um complemento disso, tá? Então pode colocar. Quem for também de usar post-it, alguma coisa assim, pode utilizar também nesse caso. E tem outro símbolo-chave, que é esse aqui, que é muito legal, que é a varinha mágica. Toda vez que a varinha aparecer, quer dizer que eu estou te entregando uma joia de raciocínio clínico avançado. Quer dizer que eu estou te dando uma sacada, quer dizer que eu estou te entregando algo para você ficar atento. Então a varinha mágica, quando ela aparece, é um slide que você quer anotar. É um slide que você quer gravar. Porque aí são realmente momentos em que eu trago uma pista de raciocínio clínico avançado que você vai entender. Aí você vai falar, aqui eu vou anotar. Aí você faça isso, tá? Então esses dois pontos, o dicionário, a varinha mágica, vão aparecer no decorrer das aulas e eu acredito que eles facilitam bastante você a ficar atento e a organizar as suas anotações. Então, a ideia da formação é desenvolver essa capacidade de raciocinar de forma avançada, em várias camadas, por diversos ângulos, para buscar uma maior resolutividade de tratamento. Isso é raciocínio clínico avançado. É isso que você vai aprender aqui. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você tenha informação e saiba aplicar ela na prática clínica. Essa que é a ideia. E eu acredito que nós vamos conseguir, né? Quem tiver dúvidas, pode enviar, deixar as dúvidas aqui pela Hotmart, que eu sempre respondo todas as dúvidas aqui. Os grupos de WhatsApp eu estou presente, mas nem sempre eu consigo responder na mesma velocidade. Todas as perguntas que vierem aqui através da Hotmart, eu respondo semanalmente, eu dedico um horário para responder isso, então vocês podem enviar aqui que vão ser muito bem acolhidas as dúvidas, tá? Isso complementa bastante o desenvolvimento do material. E eu acredito que ficamos por aqui. Sejam bem-vindos à formação. Estou muito animado com esse projeto. Espero que você também esteja, porque daqui para frente só melhora, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.